Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. No programa de hoje, algumas análises importantes. A campanha e a vitória do empresário Donald Trump, o sistema político partidário dos Estados Unidos, o recado dado pelos brasileiros nas urnas nas últimas eleições e o futuro da Operação Lava Jato. Ele é um dos advogados mais respeitados da região, considerado por alguns como linha dura. Pelos que estão mais próximos dele, uma pessoa autêntica. E pela maioria, como alguém corajoso que se posiciona em defesa da verdade, doa a quem doer. Você saberá mais sobre o nosso entrevistado e sobre o que ele pensa e defende daqui a pouco. Não saia daí, nós voltaremos já já. Olá, estamos iniciando pela UNEC TV, mais uma edição do Começo de Conversa. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Dr. Marcos Alves Barbosa Neto, com especialização em Direito Empresarial e Direito Eleitoral, atualmente ocupando o cargo de assessor jurídico do município de Entre Folhas, já tendo prestado serviço às câmaras municipais de Caratinga, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre. Dr. Marcos, seja bem-vindo aos estúdios aqui da UNEC TV, ao Começo de Conversa. Eu que agradeço o Tudo bem com o convite senhor? para a participação. O senhor que é atleticano, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo, também como atleticano. Ok. Nosso time, dessa vez, eu acho que ainda não pegamos caneco, né? Não. Mas o Palmeiras está há tanto tempo quanto... Acho que menos tempo, né, doutor? Menos tempo, né? Metade. Nós ganhamos menos 71. da metade. Doutor Marcos, nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes aqui hoje, muito importantes, né? Da política nacional e da política internacional, porque na hora que envolve o novo presidente americano, o presidente eleito, acaba mexendo com o país inteiro. Mas eu queria um pouco, primeiro que o telespectador conhecesse um pouco o doutor Marcos Alves Barbosa Neto. O senhor é nascido em Caratinga? Caratinga, 47 anos. 47 anos. Isso. E viveu aqui sua infância? Passei a minha infância, maior parte do tempo no bairro Zacarias, depois mudamos para o centro da cidade, onde permaneço até hoje. E estudou em Caratinga? Estudei em Caratinga, na Escola Menino Jesus de Praga, o primário, depois no CNC, fiz faculdade em Valadares. Me impressiona essa história do Menino Jesus de Praga com Caratinga, né? E com a história da educação de Caratinga, porque eu também estudei no Menino Jesus de Praga, é uma escola pública, né? Mas uma escola pública de qualidade, que se mantém como uma escola de qualidade. Sim, né? Com padrão de qualidade, com certeza fruto dos profissionais, da direção daquela escola, certeza, ao longo dos anos, né? Tanto que nós temos a tia Agripina, que trabalhou na escola, né? Que era minha diretora. E minha madrinha. Isso. Mãe do Manel Boca. Do Manel Boca. E é uma referência na educação, né? É verdade. São mestres por excelência. Faculdade fez fora de Caratinga. Em Valadares, na Fadivale. Fadivale. Isso. E especializou? Em Direito Empresarial, primeiramente, e depois em Direito Eleitoral. Isso. O senhor atua hoje como advogado. Qual que é a sua trajetória profissional? O senhor atua, tem um escritório, trabalha para prefeituras? Trabalho, presto serviço para a cooperativa, para algumas empresas da cidade, outras empresas de fora, e também para o município de Entre Folhas, atualmente. Casado? Casado, com Mônica Prata, pai do César Augusto e do Igor. Bacana. 2 atleticanos. Com certeza. A esposa também é atleticana, não? Não, a esposa é flamenguista. Flamenguista. Doutor Marcos, nós vamos falar hoje um pouco de política também, né? De política também. E antes de entrar na questão da eleição do Donald Trump, a eleição em Caratinga, o resultado da eleição em Caratinga, ele te surpreendeu de alguma forma? A eleição, não só de Caratinga, mas de toda a região, ela surpreendeu pela mudança, no aspecto do novo. A mudança pode ser, o desejo de mudar pode ser considerado uma marca nessas eleições? Não só aqui na região, mas você percebe isso no Brasil inteiro? No Brasil todo, com certeza. É a análise que eu faço.
E que nem sempre é uma mudança para melhor. Não estou falando da nossa região, mas quando você pega, por exemplo, você eleger um Crivella no Rio de Janeiro, isso não é meio complicado, não? Infelizmente, o gosto do eleitorado, às vezes, não é o que a gente tem como melhor. Mas é aquele desejo. Mas o Rio de Janeiro, eu penso também o seguinte, que o que estava, qualquer coisa que vi é melhor. E nós estamos vendo um resultado aí com a Operação Lava Jato, o que está... 2 ex-governadores presos. Anel de R$600 mil, o cara comprava. Pago em cash, em dinheiro. Isso aí como diz o outro, faz inveja ao Fernandinho Beiramar. Não vai? Faz inveja ao Beiramar. Eu achei interessante que o Cabral foi para um presídio que ele construiu, né? Eu achei interessante porque ele é um bom presídio, né? Sim. Diz que é um bom, a estrutura é boa. Alguém falou comigo, o cara já estava se adiantando, falou, um dia eu vou ter que parar nesse Bangu aqui, eu vou fazer um presídio melhor. Tem que ter um tratamento melhor, Tem que ter um tratamento melhor. Isso, por causa do curso superior dele. Pois essa questão do curso superior. O senhor que é advogado, isso funciona durante até chegar ao julgamento, até ser julgado, depois de transitar em julgado, vai cumprir a pena num presídio como qualquer outra pessoa. Depois disso acabou, não tem? Não tem essa regalia mais. Não. O senhor se posicionou politicamente Caratinga nessas eleições? Não. Fiquei apartidário. Ou apartidário? Fiquei apartidário. Como é que o senhor viu a derrota de Mauro Lopes e Hernani Campos Porto? Que foi uma derrota, não foi? Junto com o candidato Odiel? Eles anunciaram o apoio, né? Não sei nem se é uma derrota dos dois, eu acho que é uma vontade de mudar. Uma vontade de mudar do povo, né? Cansado da mesmice, deu chance a outro para se manifestar. O que me preocupa é que a mudança ela nem sempre significa mudar para melhor, né? Então o povo às vezes quer mudar e muda de qualquer jeito. No caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, se bem que lá você não tinha muitas opções, né? Mas você vê que algumas mudanças, o povo... eu quero falar sobre isso para poder entrar na eleição americana. Porque a eleição americana parece que tem essa tradição de fazer essa alternância no poder, né? O senhor considera isso salutar? Com certeza, a alternância no poder ela é mais do que salutar, né? Tem até uma célebre frase que fala que os políticos e as fraldas têm que ser trocadas de tempos em tempos, né? Senão fede, né? Senão causa mau cheiro. Causa mau cheiro. Exatamente. Donald Trump, é para ter medo desse homem, doutor? Eu penso que não. Não, em absoluto. É uma pessoa que vendeu um estereótipo durante a campanha. O que para uns era loucura, agradou o eleitorado dele. Agora não é nenhum louco, não, tendo em vista o império financeiro que ele já construiu, tendo em vista os investimentos que ele faz rotineiramente. Agora, é um excêntrico, sim, é excêntrico. Agora, o eleitorado norte-americano, ao contrário do que divulgou a mídia no Brasil, a grande mídia, nós falamos no canal pago, o Goebbels News, né, que é a Globo News, onde o marxismo, os jornalistas são todos alinhados com o marxismo, eles, no bem bom, o povo que se lasque, mas eles estão lá, lambendo bota de ditadores. Então, ele criou-se um estereótipo, ele é ruim, mas esqueceram de falar quem é Hillary, quem é que financiou o terror através do Irã, mandando 1 bilhão e 500 milhões de dólares para o Irã, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, uma pessoa que está envolvida em escândalos de pedofilia investigada pelo FBI. Comparar ela com a Dilma, a única diferença que eu já notei é que ela, pelo que me consta, ela não assaltou o banco. O resto não tem muita índole, no meu entendimento, não tem muita diferença, não. Essa conversa está muito boa, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você não saia daí não, porque a coisa vai pegar fogo. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora, você ainda vai acompanhar mais 2 blocos, uma conversa muito interessante aqui com o advogado Marcos Alves Barbosa Neto, falando sobre temas muito interessantes. Doutor Marcos, nós terminamos o último bloco e o senhor falou alguma coisa sobre o eleitorado americano
e nós não tivemos tempo só de completar o raciocínio. A mídia parece que colocou o eleitorado americano como um cara meio sem juízo, deu essa impressão, quer dizer, o cara mostrou um outro lado que a gente não conhecia, né? Do pessoal na rua com as bandeirinhas, fazendo aquela campanha toda, como nós temos aqui na região. O eleitor que escolheu o Donald Trump para dirigir os Estados Unidos da América é um cara sem informação? Não, eu entendo que não. Não? Não, o mote da campanha do Trump era vamos fazer a América grande novamente. Mas ele tinha um discurso também, assim, elitista, xenófobo, preconceituoso. O que leva o eleitor a votar num discurso dele? Esse discurso politicamente não é dele. Incorreto. Esse discurso é o da mídia. É o da mídia. Empichando, colocando nele esse rótulo. Ele não tem esse discurso, não. Ele quer fazer cumprir a lei. É o que aquele americano lá do interior quer. Quer fazer cumprir a lei, quer evitar o caos econômico que está acontecendo lá hoje, porque não adianta essa política de muito bonzinho, de abrir fronteira para refugiado, de o imigrante praticar crime, vão passar a mão na cabeça dele. Ele quer fazer a lei no país dele cumprir, quer a América forte novamente. Ele é patriota. O discurso, no meu entendimento, que venceu, que o eleitorado acreditou, foi isso. Tanto que, tirando a mídia mestrada, porque nos Estados Unidos apenas a Fox News dava como certa a vitória dele e defendia os ideais dele. O resto todo é contra. Os artistas de Hollywood, cantores, eu até escutei uma pessoa, falou comigo semana passada, que não, todos os artistas estavam a favor da Hillary, então eu acho que ela é melhor. Eu entendo que não é por aí que você vai olhar política, você vai olhar o que a pessoa está oferecendo, ou pelo menos o que ela tem no passado dela. Pelo menos o eleitor americano ele demonstrou ser menos influenciável que o nosso, né? Porque numa campanha no Brasil, se tivesse um candidato, tivesse o aporte a seu favor, toda essa intelectualidade, esses cantores, esses artistas, eu acho, me parece que o eleitor brasileiro se influenciaria mais. O americano parece que não deu muita atenção para isso, não. Se quem estava pedindo voto para ele lá era o bambambam da música, ou do rock, ou do esporte. Né? Isso, é uma questão de cultura. E pode se falar também, Eugênio, que os artistas, você pode ver, apoiaram a Hillary, mas eles estão também os maiores apoiadores de genocidas no mundo, ditadores, são paparicadores de ditadores mundo afora. Tudo que é do mal, eles estão lá defendendo. A cultura do vitimismo, a cultura da minoria. O Trump vem para defender direitos iguais para todos, pelo menos é o que ele passou, e o discurso dele pós-eleição demonstrou isso, porque ele mudou o discurso, né? Eu queria falar sobre isso, quer dizer, teve uma mudança total, né, na pauta do discurso do Donald Trump, entre o discurso para ganhar e o discurso para governar. Em qual discurso que o senhor acredita? Eu acredito no discurso da governança. Até porque, é lógico, ele é o presidente, ele tem a caneta, mas ele tem um conselho, ele tem as Forças Armadas junto com ele, ele não é um louco translocado, que ele vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. É muito mais fácil de uma republiqueta, ditatorial, igual a Coreia do Norte, iniciar uma Terceira Guerra Mundial do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer proteger o território dele. Agora, daí falar, não, ele é ruim, ele não presta, ele é isso, o discurso dele é isso foi a mídia principal no mundo todo, isso não foi só nos Estados Unidos, não, contra a pessoa, o sucesso, muitas das vezes a pessoa ser milionária, isso causa inveja. O que eu acho interessante sobre a mídia... Eu vejo isso como recalque de jornalistas. O senhor observa, por exemplo, a morte de Fidel Castro. Então, Fidel Castro, por exemplo, assim, um sujeito mal falado por todo mundo o tempo todo. Genocida. Aí morreu agora a Goebbels News tem 2 dias que só fala bem. Só fala até bem. Chorar, chora. Tem jornalista chorando. Os jornalistas chorando, leva lá os especialistas em esquerdopatia, né? Eles vão lá e ficam lá. O cara é bom, é isso, é aquilo. Pega uma foto dele, ele tinha muito carisma para atirar na cabeça de dissidentes, para perseguir, como hoje ainda persegue. Eu recebi por e-mail uma história de uma pesquisadora que trabalhou no Sul 2 anos, veio para estudar. Realmente,
muito inteligente. Só que ela quis ficar. Eles não concordaram, caçaram os registros dela, ameaçaram a família, ela voltou. Chegou lá, ela não tinha diploma, apagaram tudo, parecia até filme de Hollywood. Isso é história de hoje, dias atuais. O povo lá está de luto, não é porque está triste, não, é porque não pode opinar ao contrário, é porque não pode rir, porque se pudesse soltaria foguete. Com certeza soltaria. O senhor fala em esquerdopatia, fala em comunolarápios bolivarianos. Bolivarianos, né? Isso. Estão com dias contados? Aqui no Brasil? Eu creio que sim. Isso vai ficar como era antigamente, meia dúzia de gato pingado para ser do contra, para tudo. Obrigado. O esquerdismo, notadamente o PT, foi contra a Constituição atual do Brasil. Tudo que se propunha, eles eram contra, sem oferecer alternativa. É aquela cultura de baderna eleitoral, baderna no sistema político dentro da Câmara dos Deputados. Eu creio que, com o recado que as urnas nos deram, com a questão mundial hoje, é um sistema falido, o socialismo, o comunismo. O resultado das eleições, das últimas eleições para o PT, a nível nacional, ele demonstra isso? Desastre. Batomushi. Afundou. Nós tínhamos uma pauta, mas as coisas vão acontecendo, e o ministro da Cultura, agora saiu o ministro da Cultura, e saiu dando tiro para todo lado na questão do tema, e ele faz uma referência ao Aécio Neves. Porque o Aécio Neves foi a público chamado de imaturo, e fez uma série de considerações a respeito dele. Eu queria aproveitar esse gancho para perguntar isso. Aécio Neves, o senhor acredita nesse papel de bom moço? Que o Aécio Neves passa para todos nós? Não, em absoluto. Não. Raposa, sempre viveu da política, sempre vivendo de conchavos, certo? E até porque está num partido que é socialista. PSDB, ao contrário do que a mídia divulga, do nós contra eles, a esquerda contra a direita, PSDB é socialista. Fernando Henrique solta a nota elogiando Fidel. Será que ele mandou alguma nota para as vítimas, para os familiares das vítimas do Fidel? Aécio Neves ontem também soltou, ou anteontem, não sei, soltando notinha, elogiando Fidel. No finalzinho, lá em 3 linhas, ele fala, mas infelizmente, apesar de tudo isso, ele elogiou em 12, 15 linhas. Ele impôs ao povo uma ditadura. Combata, chega de meia-verdade. O que eu vejo nessas eleições é que o povo está... O brasileiro, não vou dizer lá nos Estados Unidos, não, vamos falar aqui, estão enjoados já de tapinha nas costas, de promessa. Está cansado disso, né? Está querendo ver a coisa funcionar. Direito para todos, não só para a minoria, não. Por que ele é da minoria, ele tem que ter mais direito? Nada, para com isso, é direito do ser humano. Todos nós temos que ter direitos e deveres. Eu não sei se vai sobrar nada, não, né, ao final dessa Lava Jato. E vou te falar, quando ele vai falando do nosso pensamento sobre PSDB, sobre PMDB, sobre PT, acho que sobra muito pouco. Mas nós precisamos fazer um rápido intervalo. A conversa está muito boa, você não sai daí não, que nós voltamos já com mais Dr. Marcos Alves Barbosa Neto falando de assuntos aqui que faz tremer o sujeito na cadeira. Continua aí, nós voltamos já. Estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora, você vai poder assistir o último bloco do nosso programa e hoje com uma entrevista muito especial com o advogado Dr. Marcos Alves Barbosa Neto, com assuntos muito picantes por aqui. Dr. Marcos, democratas e republicanos. Nós terminamos o primeiro bloco, estou falando sobre partidos políticos no Brasil. Nos Estados Unidos, basicamente, nós temos 2 partidos que disputam as eleições. Tem excesso de partido e excesso de candidato aqui no Brasil? Com certeza. Um país com mais, salvo engano, 35 partidos políticos, só pode haver prostituição e gasto exagerado do dinheiro público. E a população é que sofre pagando, tendo que custear isso, fundo partidário, para chegar lá, para ter governabilidade, tem que fazer conchavo de A a Z, senão não consegue governar. O senhor falou sobre mídia e o papel da mídia nessa eleição
do Donald, da derrota da Hillary, e de como que o mundo todo falava em pesquisas favoráveis a Hillary Clinton e contra o empresário Donald Trump. Mídia, ela ajuda ou atrapalha? A mídia, quando ela fala a verdade, com certeza ela ajuda. Agora, quando ela toma partido e começa a criar factoides, com certeza ela atrapalha. Donald Trump vai construir um muro, vai fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ora, se um país faz isso, desde que tenha as passagens legais, é um direito do país, mas eu não vou entrar nisso, não. Existe já 1/3 de cerca na fronteira. Quem construiu essa cerca? Bill Clinton. A mídia deu ênfase ao Bill Clinton ou atacou o Donald Trump? Ontem mesmo, nesse esquerdismo que infestou a mídia mundial, no Brasil, nos Estados Unidos, mundial, ontem, num atentado na Universidade Estadual do Ohio. Primeira manchete na internet. Supremacista branco abre fogo na Universidade Estadual do Ohio. Repórter da Globo, eu não vou citar nome, publica no Twitter, tá vendo? E foi só o Trump ganhar, aí liberem armas, já foi um lá e já saiu matando. Aí quando chegou mais à noite, foram apurar, era um refugiado somali, por certo, não branco, não, ainda colocaram lá, eleitor de Trump, não eleitor de Trump, e que não tinha arma alguma, ele atropelou e esfaqueou as vítimas dele. Mas o que é? Não, cometeu o atentado, ele é branco, ele estava armado e ele é eleitor do Trump. Então, essas mentiras que vão divulgando para tentar desmerecer a pessoa. A mídia, já foi dito, e hoje, mais do que nunca, quer ser o quarto poder. Quer mandar, quer tirar governantes, quer inventar coisas para dar escândalo. Eu penso que até uma piada que eu vi que é interessante, que em matéria de escândalo, o Donald Trump vai sair ileso disso, que ele já esteve envolvido em tanta coisa que mais nada pega nele, não. É uma piada, mas com fundo de verdade. Um lado positivo é que, por exemplo, na Operação Lava Jato, a mídia tem conseguido sustentar a Lava Jato, dando força à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. A Lava Jato terá fôlego para passar o Brasil a limpo, doutor Marcos? É o que eu e todas as pessoas de bem esperamos, Eugênio. Nós sabemos que a Lava Jato ela funciona no modelo da Operação Mãos Limpas da Itália. Na Itália, os políticos se uniram, criaram leis para se autoproteger, assim como eles estão querendo fazer no Brasil, né? E quando a gente pensa que é só a anistia do Caixa 2, agora já tem um outro projeto para amarrar o juiz. O juiz não vai poder dar entrevista, com uma série de medidas, ou seja, estão trabalhando para continuar no poder, nas benesses do poder, na luxúria e o povo na escravidão com direito apenas de pagar imposto. Mas eu acredito que a Lava Jato vá adiante, porque a própria entrevista coletiva que o presidente em exercício, mais o presidente da Câmara e o presidente do Senado deram, eles anteciparam falando, não vai ter, ninguém vai anistiar o Caixa 2, nem nada não. Por quê? Com medo da manifestação que já está marcada para o Brasil no próximo dia 4. Eles se anteciparam porque está prevendo, o povo não aguenta mais. O povo brasileiro tem uma cultura, é mais tranquilo, é um povo passivo, mas paciência um dia acaba. E é o que está acontecendo com o povo brasileiro. A Operação Lava Jato sendo levada a termo, ou seja, conseguindo passar o Brasil a limpo, nós não estamos falando aí de um esfacelamento do sistema político brasileiro? Sim. Entendo que vai precisar de se reinventar. Até ouvir, Paquitu, essa ideia, que o ideal para o Brasil seria fechar esse Congresso. Não estou dizendo que voltar militarismo, não. Nenhum AI-5, não. Não, convocar novas eleições para deputado, Senado, diminuir o número de deputados e de senadores, que não justifica. O gasto é absurdo. Quando a gente começa a ler
A gente desanima que você fala assim, eu posso viver, eu posso reencarnar 200 vezes, trabalhar sem gastar, que eu não consigo amealhar o que uma pessoa dessa, em 4 ou 8 anos, no caso dos senadores, amealha ou gasta durante o mandato. Toda vez que fala em novas eleições, eu fico imaginando o seguinte, o político ele não é ser de outro planeta. Né? O político está no nosso meio, quer dizer, somos nós que elegemos isso. E o brasileiro está preparado para eleger um Congresso que seja limpo, honesto, trabalhador, que lute pelos seus direitos. Quer dizer, não vamos fazer reedições e mais reedições de Congresso cheio de corruptos? A gente tem que pensar que estamos, mas na verdade nós sabemos que tem compra de votos, que o outro lá se vende por causa da ideologia do partidinho dele lá, por causa do bolsa isso, do bolsa aquilo. Infelizmente, o nosso país é pobre, mas além da pobreza financeira, da falta de capital, é a pobreza cultural, é a pobreza e aceita, vamos dizer assim, lavagem cerebral. Falar em pobreza, Salvador da pátria, né? Pobreza cultural, nós tivemos um presidente durante 8 anos e que praticamente falou para nós que estudar era bobagem. Isso, ainda fez a reforma da língua portuguesa, né? Complicou mais ainda, Fala né? para nós um pouco sobre Lula e Dilma. O que significou isso? São mais de 12 anos de poder? Isso, né? 8 de um, 4 do outro, mais 2 do outro. Isso. 14 anos quase 14 de PT. Anos. Isso. Foi bom? Foi salutar para o Brasil? Quer dizer, pelo menos é um aprendizado? Vamos dizer assim, vieram, no caso do Lula, veio de um partido que pregava a honestidade, a austeridade, a bondade, nós somos bons, nós somos isso, e a podridão que foi descoberta pela Lava Jato, né? É a mídia atacando um presidente, um candidato milionário que se tornou presidente e muitas das vezes fazendo vista grossa a um pseudo pobre que se tornou bilionário, igual nós vemos. Então, foi péssimo, em todos os sentidos. Não existe. Quem defende, ou é porque gosta de defender bandido, ou é porque está levando uma vantagem, ou é porque é lobotomizado. Governo Temer, dá para acreditar no presidente que é de um partido que sempre viveu na corda bamba, quer dizer... Vamos dizer, de um partido prostituta do PT, né? Que sempre deu sustentação. A pessoa que está dizendo, mas isso. A verdade é o que você fala. É a verdade, deu sustentação. Sempre tem uma boquinha. Estava na base lá para abocanhar os carros. Mas ele está com semblante, com um discurso aparentemente confiável. Como é que o senhor avalia aí o Temer e seu governo? Tem tudo para fazer o bom, mas já demonstrou, quando ele deu entrevista falando que não vetaria a anistia e depois voltou atrás. Quando pega o ministro dele em escândalo e ele mantém, só demite uma semana depois por causa do escândalo da imprensa, da pressão popular na mídia, nas redes sociais. Mas aí, sobre esse assunto de manter ministro corrupto no governo, eu fico pensando o seguinte... O pessoal fala, mas o cara escolhe, todo mundo que ele escolhe é corrupto. Tem alguém não corrupto para o Temer levar para o governo? Eu acredito, e não é só lá em Brasília, não, é nas capitais, é nos municípios. Os governantes precisam colocar técnicos para ocupar os cargos. Ele fica com a parte política, com tapinha nas costas, com aquela questão de explicar por que não pode fazer, porque tem um trâmite político, tem as questões internas da União, dos estados e do município. Eu creio que se levar técnicos, esquecer apadrinhados políticos, não vou dizer que é 100% não, mas deve estar bem próximo de 99,99999. Certo? Tem que esquecer. Eu fico imaginando só, porque de fato um presidente deve ter a mesma dificuldade que um prefeito tem. E a gente vê, claro, mantidas as devidas proporções, mas um prefeito ele tem dificuldade de levar pessoas técnicas para o governo, por quê? Porque tem uma baixa remuneração, porque vira vitrine, porque as pessoas estão uma vida tranquila, estão lá cuidando de sua empresa, dos seus negócios, vai parar em política para quê? Além disso, um presidente da República sofreu muita pressão de partido. E aí a gente volta naquela questão dessa quantidade de partidos. Muita gente com representação. Né? Fazendo. Para a gente ir terminando a nossa, infelizmente, nós ainda temos, eu tenho uma questão para o senhor, depois as suas considerações finais.
Mas a gente precisava de uns 2 programas mais para a gente poder conversar sobre isso, né? O Brasil tem jeito, doutor Marcos? Na minha opinião, Eugênio, nosso país, só nos próximos 500 anos vai acontecer alguma coisa de boa. Se continuar com essa cultura do vantagismo, da roubalheira e cada dia mais sacrificando o povo com pagamento de imposto, nós não vamos parar a lugar nenhum, não. Eu, com toda certeza, lógico que a gente cria os filhos da gente para tê-los ao nosso redor. Mas a cada dia que eu vejo um escândalo, nas minhas conversas com meus filhos, e são várias durante os dias, graças a Deus, eu já estou incutindo na cabeça, faça o que você quiser, mas se quiser ir morar no exterior, num país decente, com político decente, com gente educada, que não emporcalhe a rua, certo? Que respeite o direito do outro no trânsito. Ah, mas aí você é um sonhador, não importa, eu faço a minha parte. O problema é que eu estou ensinando os meus filhos a ser educados para viver num país da balbúrdia, que é o Brasil. Então, infelizmente, eu não tenho esperança, não. A gente pensa, quer que a Lava Jato dê certo, quer que o sistema político melhore, quer que esses dias cheguem logo. Mas a esperança eu não tenho, não. Com essa classe política que aí está, a esperança é zero. E a gente fica muito preso na questão do executivo, e aí a produção do programa vai brigar comigo, viu? Porque, assim, eu já estendi esse bloco, mas eu preciso fazer mais essa pergunta só, porque a gente preocupa, nós nos preocupamos muito com o executivo, a gente escreve do legislativo, né? Que tem um papel fundamental. E do judiciário também. Mas o legislativo... Aí fica todo mundo receoso de falar, você vai ser punido. Não, o judiciário também, mas o legislativo... as mordomias, né? O legislativo nós elegemos, né? Isso, sim. Então, assim, o senhor acredita que o trabalho voluntário pode fazer com que tenhamos uma Câmara melhor? É uma das coisas. Se não voluntário, pelo menos uma pessoa que entrasse lá e fizesse um compromisso em cartório, mas compromisso de homem, não é para fazer e depois cagar em cima dele e mijar, não. É para fazer e honrar, seja homem, seja mulher. Eu vou doar 80% para a instituição de caridade, eu quero me doar para a instituição, eu quero ser útil, eu estou aqui para dar um pouco de mim para o município, e não o contrário, sugar do município. E agora, porque voluntário, duvido que nós teríamos a quantidade de candidatos como nós tivemos aqui em Caratinga, se fosse voluntário. Precisa de mudar isso, esse negócio, não, tem que ganhar, ninguém pode trabalhar de graça. Não, senão nós já trabalhamos para o governo sem que ele nos dê nada, quase 4 meses por ano diante da nossa carga tributária. Se fosse voluntário e começasse um projeto piloto, as câmaras serão voluntárias, oficiais, mas não vai receber nada. Viajou, o poder público custearia as despesas. Teve que comprar material, sim, o poder público. Agora, 0 salário. Trabalhar, não é fazer de Câmara de Vereadores, profissão, não. Isso é que é triste e que a gente vê que, salvo raras exceções. Muito bem. Para encerrarmos, doutor, o senhor pode fazer uso da Câmara, por favor, suas considerações finais? Eugênio, eu agradeço a você, a UNEC TV, por essa oportunidade de termos esse bate-papo. Não sou cientista político, não quero, com isso, entende muito, não. São análises de quem lê, de quem acompanha a informação e não é amestrado, não usa viseira para ver apenas um lado da notícia. A gente tem que procurar ver o outro lado, ver a verdade. Então, eu agradeço demais essa oportunidade e realmente foi um bate-papo bem agradável, me senti bem à vontade, me senti em casa. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela franqueza, pela colocação de pontos tão importantes para nós, para os nossos telespectadores. O senhor apreendeu bem o sentido do nosso programa, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Então, assim, nós só temos que agradecer pela sua participação aqui. Muito obrigado. Nada. Seja muito bem-vindo aqui e espero recebê-lo aqui outras vezes para nós falarmos mais sobre assuntos tão importantes de interesse de toda a comunidade. Com prazer. Você acabou de assistir a entrevista com o Dr. Marcos Alves Barbosa. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje, o começo de conversa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.